Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube. Papo com Tilé é o nosso canal do YouTube, né? Se você ainda não curtiu, ainda não se inscreveu, por favor, dê um pulinho lá no Papo com Tilé, no canal do Papo com Tilé. Se inscreva no nosso canal. Eu estou esperando atingir o número mínimo que o YouTube exige para poder fazer as lives já ao vivo lá no YouTube, não mais aqui no caso, né? Mas eu preciso ter um determinado número de seguidores. E como uma coisa muito nova ainda, realmente eu ainda estou longe dessa possibilidade. Mas o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música, do entretenimento e de assuntos diversos. Aqui na Metrópole ou nas rádios que eu trabalhei, eu fazia sobre futebol. Foi na Tudo e na Metrópole. Foram duas rádios que eu fiz papo com o Tilé. Mas aqui não, aqui são diversos assuntos. E esse assunto de hoje me empolgou muito porque eu acho um tema interessantíssimo e nunca ouvi ninguém abordar. Parece que os espaços são muito limitados para quem é oceanógrafo. Não sei se não valorizam a profissão, que é um negócio bem bacana, né? Cuidar da nossa costa brasileira aí e tal. Enfim, eu vou deixar aqui Iago Corrêa, que é o meu convidado de hoje. Ele se apresente inicialmente, né? Assim, Iago, faça uma apresentação para a gente dar start ao assunto. Você já é formado em oceanografia? Como é? Me conte um pouco da sua história nessa área que, para mim, um jovem da sua idade, dificilmente se interessaria por isso, né? Mas você, eu vejo que domina muito bem o assunto e tal. Uma pessoa da sua idade se interessaria por futebol, um pouco mais cedo, claro, ou por algo de internet, mercado digital, alguma coisa assim. Mas oceanografia, oceanoterapia, oceanógrafo, eu tenho que falar devagarzinho, senão não sai. Senão não sai, né, Tilé? Boa noite, Tilé. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, Tilé, eu queria dizer que é uma honra estar aqui participando, não só por levantar essa bandeira da oceanografia, mas também por estarmos em contato, né, nesse momento tão difícil que é a pandemia, né? Tilé, eu sou nascido aqui em Feira de Santana, né? Então é bastante incomum, né, uma pessoa do interior acabar fazendo o curso, né, de oceanografia. Sem praia na cidade, né? Eu brinco muito com meus amigos falando que eu sou um oceanógrafo do mato, né, Tilé? Mas assim, eu também não sabia o que era oceanografia, eu nunca pensei em cursar nessa área. E a partir do momento que ia chegando ali, Tilé, o período do vestibular, eu sabia mais ou menos o que eu não queria, Tilé. Eu sabia que eu não queria o que era convencional, que é o direito, a medicina, a engenharia. E hoje eu percebo, Tilé, que a gente saber o que a gente não quer, o que a gente não gosta, também é um caminho, sabe? É algo que também te faz explorar o mundo, te pesquisar outras coisas, ampliar os horizontes. E aí eu acabei achando a oceanografia, que acabou me cativando de verdade, não só pela a proximidade com a natureza, não só pela a proximidade com o litoral, mas também por ser uma ciência muito ampla, muito social, Tilé. O retorno que um oceanógrafo traz para a sociedade é algo realmente valoroso. E pena que não estamos às vistas das pessoas, não estamos na televisão, não estamos nos rádios, não estamos nas redes sociais. Então, através dessa live, eu te agradeço esse espaço, que é um momento até para a gente mostrar um pouco do trabalho do oceanógrafo e da importância dessa profissão, né, em toda a nossa sociedade, não só das pessoas que moram ali próximas ao litoral, mas também as pessoas que moram no interior, né, já que a oceanografia é tão ampla. Você já é formado há quantos anos? Tilé, eu fiz a graduação há 2 anos atrás e recentemente, um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes do isolamento social, eu concluí o mestrado. A graduação na área de oceanografia, o mestrado na área de geociências, para ampliar um pouco mais e sair um pouquinho mais dos oceanos e compreender todo o nosso ecossistema. Realmente, eu não esperaria nunca, um jovem de Feira de Santana, né? Mas muito bacana mesmo, ainda mais que eu percebo que você é bem informado, aprendeu realmente aquilo que se dispôs. Na verdade, eu sou apaixonado de verdade por essa área, Tilé. É uma coisa que realmente eu levo no coração. Só para ilustrar aqui para o pessoal que está entrando e não conhece um pouco a oceanografia,
A oceanografia é uma área bastante ampla, é uma ciência multidisciplinar, né? Ela acaba envolvendo diversos cursos diferentes. A oceanografia é dividida em 5 áreas diferentes, que é a biologia, a química, a física, a geologia e a sociedade. E aí, só para dar uns exemplos assim de como o oceanógrafo acaba atuando, né? Quando eu digo, Tchilé, que eu sou oceanógrafo, as pessoas acham que eu trabalho com golfinho, com baleia, com pinguim. Seria até uma honra eu trabalhar com esses animais. Mas esse é apenas um dos ramos da oceanografia, sabe, Tchilé? Se chama oceanografia biológica. Eu gosto muito de mostrar o papel, né, do oceanógrafo na sociedade, então eu sempre faço uma ligação com a sociedade, né? Esse pessoal aí da oceanografia biológica, que trabalha com os animais, com a flora marinha, que acaba determinando, por exemplo, se a gente pode ou não consumir um peixe, que pode estar contaminado ou não por um elemento tóxico, tá entendendo? Então, a gente analisa o ecossistema, a gente analisa o meio ambiente, mas sempre voltado para a sociedade. Nesse caso aí, um problema de saúde pública pode ser gerado se a gente, né, acabar liberando algum tipo de organismo contaminado para o consumo. Além disso, o oceanógrafo trabalha em outras diversas áreas, Tchilé, como, por exemplo, a tão famosa aí ponte de Salvador a Itaparica, né, que é uma questão que vem sendo levantada, a ponte vai ser construída. O oceanógrafo pode trabalhar nessas horas de engenharia, ainda mais por ser uma obra dentro do mar, né, atuando na compreensão das correntes, das ondas, dos ventos, que podem acabar desgastando a base de uma ponte, por exemplo, tornando a estrutura instável. Tá certo, Tchilé? Um outro grande exemplo, né, da oceanografia, né, do papel do oceanógrafo voltado à sociedade, a gente vê de vez em quando aí, Tchilé, alguma praia imprópria para banho, por exemplo. É o pessoal da oceanografia trabalhando em relação à qualidade da água, porque ali tem algum elemento indesejado, algum elemento tóxico, tem algum organismo que pode causar um problema de pele, um problema de saúde maior. Então, sempre a gente está ligando a sociedade à economia e também à saúde pública. E o último exemplo que eu trago aqui para vocês em relação à oceanografia é a área que eu sou apaixonado de verdade, que é a oceanografia geológica, Tchilé. E para dar um exemplo claro para as pessoas, a gente trabalha, no meu caso, né, com a erosão costeira. Para quem não sabe, a erosão costeira é o recuo das praias, é o avanço do mar sobre a linha de costa, que recentemente vem causando a destruição de pistas, de casas, de prédios, né? Então, a gente percebe que a gente está analisando uma questão ambiental que tem logo mais uma ligação direta com a sociedade, seja na parte econômica ou na parte social. E só levando o carro aqui, Tchilé, é uma questão, é um problema cada vez mais comum em todo o planeta, né? As autoridades vêm cada vez mais prestando atenção para esse tipo de problema, porque os custos são altíssimos, os problemas sociais são altíssimos e é algo realmente a ser levado com importância para a sociedade, tá certo? Você falou aí em planeta, então não é um problema. Por exemplo, de abril, salvo engano, de março ou abril para cá, ou até talvez um pouquinho antes, fevereiro, teve um problema desse que você citou aí, das águas do mar invadir Guarujá, por exemplo. Teve lá em Santa Catarina também, né? Aqui em Arembepe, teve um que destruiu até aquele restaurante maravilhoso, esqueci agora o nome, mas é um restaurante eu lembro muito que o senhor bom. até fez uma postagem em relação a isso. Isso. Então, isso está se tornando comum por quê? Por que de uma hora para outra isso tem acontecido com tanta insistência não é nem um termo, com tanta frequência, vamos dizer assim? Pelo que você falou, é um problema de planeta, então não é um problema só nosso brasileiro, né? Exatamente, Tchilé. Na verdade, Tchilé, para dar início aqui, para contextualizar para o pessoal, a praia avançar ou ela recuar é natural, tá certo, Tchilé? Sobretudo é uma questão natural. Porque a praia, Tchilé, é um encontro entre o oceano, o continente e a atmosfera. Ou seja, são 3 meios diferentes. Então, tem diversos fatores naturais agindo ao mesmo tempo num único espaço, tá entendendo? Nós costumamos dizer que a praia é o ambiente mais dinâmico do planeta. A gente vai ver uma praia diferente a cada 30 minutos. Isso porque ali está atuando as ondas, as marés, as correntes, os ventos, os rios que levam areia para as praias. Então, a gente fala que a praia é altamente dinâmica. Aí, quando a gente fala que a praia é dinâmica, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o posicionamento dela é variável. A questão, Tchilé, é que isso passa a não ser natural com a interferência que o homem vem
causando no ecossistema, tá entendendo? Então, esse problema da praia recuar, que antes era natural, agora se torna cada vez mais frequente e, além disso, cada vez mais intenso, tá certo? Só para a gente fazer uma comparação rápida aqui para as pessoas entenderem, se a gente comparar um complexo de 10 praias há 30 anos atrás, a gente ia perceber que das 10 praias, apenas uma ou duas passariam pelo processo de recuo, né, da erosão costeira, a uma taxa de, vamos dizer, 5 metros por ano. O problema, Tila, é que agora, depois de 30 anos, esse mesmo complexo de praias, das 10, né, que antes só 2 passavam pelo problema da erosão, agora 8 começam a passar por esse recuo. E antes as taxas que eram de 5 metros por ano passam a ser de 50 metros por ano, 100 metros por ano, tá entendendo? O problema se tornou mais frequente e mais intenso. E aí, só para dar um exemplo aqui para vocês, eu recentemente fiz um estudo na divisa de Sergipe com Alagoas, ali onde o Rio São Francisco acaba desaguando no mar, e a gente achava taxas de recuo da linha de costa, taxas de erosão de 158 metros por ano, Tila. É mais do que um campo de futebol por ano que está sendo perdido de espaço. Isso, principalmente, Tila, é devido aos impactos que o homem veio causando no Rio São Francisco. Hoje em dia, são 33 barragens ao longo do curso do Rio São Francisco. E, como o nome já diz, a barragem acaba barrando o fluxo da água, tá certo? Se menos água está passando por essas 33 barragens, menos água está chegando no mar, tá certo? Uhum. E se a gente for lembrar aqui como é a água do rio, Tila, é aquela água barrenta, cheia de areia em suspensão, né, que a gente não consegue nem ver o fundo do rio. Exato. Porque isso é uma das funções do rio, carregar areia para o mar. E provavelmente essa areia vai para as praias, tá entendendo, Tila? Uhum. Então, se as barragens estão barrando o fluxo de água, está barrando o fluxo de areia também. Menos areia está chegando às praias. Então, naturalmente, o mar tende a avançar devido aos impactos que o homem vem causando nos rios, que são ecossistemas interligados, tá entendendo, Tila? Uhum. E aí que vem a questão, é aí que a gente vira a chave, e o problema passa de um problema ambiental para um problema social. Porque as pessoas acabam residindo próximo às costas. E se o mar está avançando por uma interferência que foi feita no rio, os impactos econômicos e sociais foram vistos na região. Um povoado chamado Povoado do Cabeço, se localizava em Sergipe, próximo ao Rio São Francisco, próximo ao mar, foi tomado 2 vezes pelas águas, Tila. As pessoas tiveram que recuar o povoado por 2 vezes mais para o interior para fugir desse avanço do mar. E aí é um problema financeiro, né? As pessoas estão perdendo suas casas, e mais do que isso, Tila, é um problema social. As pessoas passam a não conseguir mais viver da pesca, por exemplo. Era um povoado de pescadores, eles estão agora no interior, eles não estão próximos ao mar. As pessoas que tinham seus empreendimentos naquela região, elas já não têm, elas perderam todos aqueles empreendimentos, todas aquelas construções, aquelas estruturas. E o problema maior, né, em relação a isso é que elas foram desassistidas pelo governo, que causou todo o problema. O governo, né, acabou construindo as barragens, seja para produção de energia, seja para captação de água, e acabou causando esse problema de erosão costeira nessa região, porém não acabou dando as condições necessárias para essas pessoas lidarem com esse problema, tá entendendo, Tila? Eu quero agradecer as pessoas que estão se manifestando aí, e sobretudo dizendo que é um tema muito interessante, muito bacana, muito legal. Tem uma pessoa até que disse aí que é a primeira live educativa que ela parou para assistir, né? Poxa, que legal. Porque é o seguinte, infelizmente, eu digo isso com tristeza até, o brasileiro não gosta de aprender. Quando ele sente um assunto que não é do dia a dia dele, ele se desinteressa, né? Ele larga de banda e vai embora. E não é isso, gente. A gente precisa estar ligado nas coisas. O mundo está cada dia mais evoluindo. São diversos assuntos que estão girando ao nosso redor, né? Então a gente precisa ficar informado sobre essas coisas. O que é que está acontecendo, né? Por exemplo, você falou aí do homem mexendo muito, e nós estamos há 4 meses praticamente no país sem a utilização de praias, né? Sim. O povo está proibido de ir para a praia. Foi aqui em Salvador, foi no Rio de Janeiro, né? Houve até gente presa por causa disso. Você acha... Aliás, deixa eu agradecer aqui antes, disseram aí que o restaurante é Mar Aberto, viu? Que eu tinha falado que ele tinha... Mar Aberto. Ali em Arembepe. Você acha que com esse fato, por exemplo, a redução de pessoas em praia, ou seja, menos lixo acumulado na praia, né?
Isso, de alguma forma, a pandemia trouxe benefícios para esse lado, para a oceanografia, para a eclosão das rochas e tal. Trouxe algum tipo de benefício? 4 meses, deve estar assim, respirando aliviado, né? Que bom. Ninguém mexendo em nada aqui. Não tem tanta garrafa. São toneladas de lixo pela falta de educação do Exatamente. povo que são Depositados todos os dias nas nossas praias. principalmente no final de semana, né? São Exatamente. toneladas e mais toneladas. Então, de repente, com 4 meses sem essa utilização das praias, em que pode ter trazido benefícios nesse sentido? Exatamente. A pandemia é um período terrível, né, Tilé? A gente não queria que nada desse tipo acontecesse, mas se tem algum ponto positivo que essa pandemia acabou trazendo foi a recuperação, né? Na verdade, o início da recuperação de alguns ecossistemas, né? E essa capacidade natural de alguns ecossistemas se recuperarem se chama resiliência, Tilé. É um termo, né, utilizado bastante na biologia, onde ela precisa de diversos indícios para ser comprovada que esse ecossistema está reagindo, tá certo? Mas a gente consegue ver inicialmente que as coisas estão mudando. A gente tem exemplos por todo mundo, a diminuição do percentual de partículas poluidoras no ar. A gente consegue ver agora águas cristalinas em Veneza. A gente tem a redução da coleta de lixo no Rio de Janeiro de 91%. É algo absurdo, né, Tila? É algo muito grande, 91% de redução da coleta de lixo. É porque as pessoas já pararam de jogar lixo, graças a Deus, nas praias. E aqui em Salvador a gente foi agraciado com aquela desova da tartaruga, né, Tila? Lá na Praia da Barra. Coisa não vista há anos, né? Isso mostra o quê, Tilé? O homem está pressionando menos o meio ambiente nesse período de quarentena. Então, de certa forma, vamos pensar aqui na nossa Baía de Todos os Santos, está diminuindo a circulação de embarcações, está diminuindo a concentração de pessoas nas praias, muito menos resíduos tóxicos estão sendo jogados por essas indústrias no mar, tá certo? Então, isso acaba, aos poucos, permitindo com que a natureza esboce um início, né, dessa capacidade de recuperação chamada resiliência, né? E a gente torce para que o homem, Tilé, de certa forma, aprenda com essa quarentena, aprenda que um período para a gente repensar de verdade o que é que a gente está fazendo com o nosso ecossistema, porque, de certa forma, a gente não está falando simplesmente de abraçar os animais, abraçar o verde, a gente está falando da nossa própria saúde quando a gente fala da defesa do ecossistema, quando a gente fala do ambientalismo, tá entendendo, Tilé? Uhum. E aqui, só estendendo um pouquinho esse assunto, Tilé, é tão importante que as pessoas acham que nós ambientalistas, somos contra o progresso. Eu não sei o que eles chamam direito de progresso, sabe, Tilé? Mas a gente está aqui em prol da sociedade, a gente acaba desenvolvendo conceitos que visam ampliar essa relação do homem com o ecossistema. Existe hoje em dia, Tilé, um conceito chamado de sustentabilidade ambiental, que para quem não conhece, é tentar aliar, né, o desenvolvimento econômico à preservação ambiental. É o conceito mais capitalista que eu vi em minha vida, Tilé. É algo feito de verdade em prol da sociedade. Para dar um exemplo rápido, eu vou dar o exemplo da pesca, né, que está na área da oceanografia. Quando a gente fala sobre a pesca, o pessoal geralmente tende a pensar no pescador humilde, com sua canoa e tudo mais, mas não. A pesca é uma indústria monetarizada, é uma indústria bastante rica, de grandes embarcações e de grandes lucros, tá certo? E antigamente, Tilé, uns 30, 40 anos atrás, as indústrias, né, especializadas em pesca, elas chegavam lá e pescavam tudo, tá entendendo? E tinham grandes lucros. E aí esse lucro ia caindo ao longo do tempo, porque elas não davam o tempo necessário para o peixe se reproduzir, para aquela quantidade da população do peixe se recuperar. Hoje em dia, com esse conceito da sustentabilidade ambiental, né, de aliar o desenvolvimento econômico à preservação, hoje essas empresas tendem a não pescar tudo, elas pescam 70% da capacidade máxima que elas poderiam pescar, para que elas tenham esse lucro fixo por gerações, Tilé, não só por meses, tá certo? É um conceito desenvolvido, né, por pessoas ligadas ao ambientalismo, que visa não só trazer lucros para as grandes empresas, mas também, né, preservar a natureza. Então, isso a gente está percebendo que é muito melhor para os nossos bolsos e principalmente para a nossa saúde, Tilé, a preservação ambiental. Uhum. Muito bem, espetáculo. Qual foi a faculdade que você se formou?
Foi aqui na UFBA, Tilé, na Universidade Federal da UFBA, Bahia. Pertinho, tudo em casa. Não, e UFBA é outra coisa. Eu nunca gostei dessas faculdades novas, sempre gostei de UFBA e UCSAL, que são as tradicionais, bem antigas, né? E, ó, Tilé, eu você sou percebe agraciado. que você foi um aluno que aprendeu realmente. Então, isso que eu ia destacar esse detalhe. Né? Porque você está dando show aí, explicando tudo. Muito obrigado, porque eu gosto de verdade da área. Gosto de verdade da área e quando a gente gosta, né, do que faz, a gente acaba indo a fundo, né? Muito obrigado. E eu vou dizer um negócio com sinceridade. Não é por ter ligações com vocês, não, mas está me surpreendendo muito positivamente, porque é uma alegria que eu tenho quando eu vejo que aqueles que conviveram comigo, ainda garotinhos e tal, tomaram um rumo na vida, né? Passaram a querer ser alguém na vida. Porque hoje, infelizmente, o cara quer certas coisas erradas, não está nem aí, nem chegando, né? O jovem querer estudar está cada dia mais complicado. É verdade que uns se conscientizam, percebem que é necessário, né? E aí eu reconheço que foi o exemplo que você está me dando aí agora. Entendeu? Muito obrigado. Mas realmente o aprendizado não é. Tem muita gente que não gosta. Né? Muita gente não gosta e tal. E larga tudo, e aí vai querer que a sorte ajude. Não é por aí. Se você não fizer, também não tem porquê, não tem como você ser beneficiado. Né? É verdade, Chulé. E mas quando a gente também gostar do que a gente faz, também faz muito a parte do processo, né? Às vezes, claro. Às vezes a pessoa... Eu cito um outro, por exemplo, da nossa relação, o Vitor Hugo, o Guinho. Sim. Um belo dia lá em casa, eu gosto de gostar de historinhas aqui nas minhas lives. Já contei umas fantásticas de Gianzinho que neguinho você acabou pocando de risada aí. Mas um belo dia, não sei nem se Vitor Hugo vai lembrar disso, o Guinho, né? Um belo dia lá em casa, em Buraquinho, na hora do almoço, eu acho que fui eu que perguntei o que é que você deseja fazer, qual é a profissão que você pretende escolher. Ele não tem nenhuma que eu goste. Eu era assim também, né? Mas o Guinho vai ter que criar uma profissão exclusiva para você. Né? E olha aí como ele foi no caminho certo. Hoje é um excelente pessoal. E ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né, Tilé? É uma das pessoas mais apaixonadas pelo que faz. Os três lá deram para estudo. Eles são demais. Então, tanto o Guinho, como o Leonardo, como o Sander, né? Você percebe que são pessoas esclarecidas, entendeu? Pessoas que realmente deram gosto, procuraram um caminho. Mas é isso. Bom, para não ficar chovendo no molhado, quer dizer, só elogiando os nossos queridos, né? Um abraço para você, viu, Felipe Andrade? Felipe Andrade está dizendo aqui que é o Aquaman brasileiro. O nosso Iago. Muito bem. Sim. Esse é irmão. Mas vamos ao Hugo Aparecido, Matos de Oliveira, meu compadre Hugo, dando risada aí com quem está dizendo. Sim, mas vamos aqui a um ponto agora importantíssimo, né? Que é uma coisa que me preocupou, me chamou a atenção, porque eu tenho assistido muito pouco televisão. Acho que estão misturando a política com tudo e aí já não gostava de política, o desgosto é maior, porque aí estão prejudicando a nação de alguma forma, né? E a gente acaba sendo prejudicado no meio do caminho também. Com certeza. Eu entendo que a gente deveria torcer para que tudo desse certo. Fosse PT, fosse PSOL, fosse o diabo que fosse. Né? Eu queria um governo que desse resultado, para o país avançar, para o país crescer. Então eu deixei de assistir televisão há muito tempo, então não cheguei a tomar conhecimento disso. E aí quando eu entro no seu Instagram, você colocou alguma coisa que o óleo voltou. O óleo que invadiu as praias brasileiras voltou? Eu não sabia disso. É mesmo, né? Voltou, Tilé. E não ninguém está falando. Quando chegou, foi um alvoroço. Né? Foi um alvoroço. Até queriam descobrir qual foi o navio que chegou aqui para jogar aquele óleo todo no mar, tal, aquela fofoca toda. Eu acho que ninguém descobriu nada até hoje, na verdade. Mas o óleo ter voltado, realmente, para mim, é uma surpresa. É uma surpresa negativa, Tilé. Infelizmente, uma realidade. Passar assim, explicar o processo que aconteceu, né, Tilé? Hoje em dia a gente sabe que o governo brasileiro ainda não achou quem foi que derramou o óleo, nem qual foi o local que foi derramado o óleo, tá certo, Tilé? O que a gente sabe são muito poucas coisas até hoje, né? A gente sabe mais ou menos que a assinatura do óleo bate com a assinatura do óleo da Venezuela. Mas isso não quer dizer muita coisa, Tilé. Isso aí é questão de compra e transporte. Para dar um exemplo simples, tem muito óleo brasileiro circulando em navios italianos, franceses,
uruguaios, nesse mundão aí, sabe? E se ocorrer algum derramamento, esse óleo já não é mais do Brasil. Foi comprado, é transportado por esse pessoal. Então a gente não pode associar o derramamento do óleo à Venezuela, tá certo? A gente só tem que partir ali de um início para uma investigação. Mas falando cientificamente sobre o caso, Tilé, o que a gente sabe é que o óleo estava no fundo do navio. Então ele estava em uma condição de temperatura, uma condição específica de pressão. E a partir do momento que esse óleo foi derramado, né, nas nossas águas, ele mudou de ambiente, né, Tilé? Ele foi para um outro ambiente de temperatura e pressão diferente. Então, dessa forma, ele acabou também alterando suas características. O óleo passou a apresentar 2 tipos de características distintas, que foi o que determinou os 2 desastres que a gente vê acontecendo, o desastre do ano passado e o desastre que está voltando a acontecer, tá certo? Essas 2 características do óleo foi a seguinte, Tilé. A maior parte do óleo que foi derramado, ele se manteve em superfície, mais ou menos, tá certo? Ele era menos denso do que a água do mar e, por isso, acabou estando em superfície. E uma outra menor parte dessa quantidade do óleo, Tilé, aos poucos foi afundando na coluna d'água, porque era um óleo mais pesado, mais denso do que a água. E aí esse óleo afundou e acabou formando uma camada de óleo no fundo marinho, tá entendendo? Realmente impregnando ali a areia, as rochas do fundo marinho devido à viscosidade desse óleo. Ou seja, nós temos óleo na superfície e óleo no fundo marinho. E esse óleo da superfície foi transportado pelas ondas, pelas correntes, pelas marés e chegou às nossas praias, né, no ano passado, causando aquela terrível tragédia, né, aquela tragédia absurda. E aí, nós oceanógrafos, Tilé, a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia ver novamente o óleo aparecer nas praias, porque a gente sabia que tinha muito óleo no fundo marinho. O tempo para que esse processo ocorra depende de uma maior energia ligada ao oceano, Tilé. Uhum. Eu costumo fazer uma comparação desse caso com um prato sujo que a gente tem na nossa louça. Se a gente tem uma sujeira muito impregnada no prato, o que é que a gente precisa fazer para tirar essa sujeira? A gente precisa pegar uma bucha e aplicar um pouquinho mais de energia para essa bucha entrar em atrito com a sujeira e retirá-la, tá certo? Isso é o que precisava acontecer para esse óleo ser ressuspendido do fundo do mar. Precisava de uma maior energia da água entrando em atrito com o fundo marinho. E essa maior energia, né, do oceano, ele ocorre, Tilé, no período ali do outono para o inverno, onde os ventos se intensificam, onde as ondas se tornam maiores, onde as marés podem ser mais intensificadas, onde as correntes podem ser mais intensificadas. Ou seja, hoje o mar está mais remexido, Tilé, está mais energético. Então, dessa forma, o atrito com o fundo é maior, esse óleo é ressuspendido e aí ele é transportado novamente para as nossas praias. E aí a gente está vendo o óleo chegando aqui em Salvador, o óleo chegando em Recife, o óleo chegando na Paraíba e em outros diversos locais, né? E aí, Tilé, já estendendo, né, essa discussão, muita coisa poderia e deveria ter sido feita, Tilé, em relação a essa questão do óleo, né? A gente, se a gente for lembrar, o Brasil é um dos principais produtores de petróleo no mundo. A gente tem plataformas de petróleo espalhadas por toda a nossa costa. E, infelizmente, Tilé, a gente tem derramamentos de óleo constantes desde 1975. É algo recorrente, é algo cíclico, é espalhado por todas essas décadas de lá para cá. E então, o Brasil, de certa forma, né, é um especialista em derramamento de óleo e também se tornou um especialista em planos voltados a conter esse processo de derramamento de óleo ou de conter o óleo já derramado, tá certo? E aí o Brasil, por incrível que pareça, ele é bem servido em planos de contingência desse óleo, Tilé. Um derramamento que foi nessa escala, né, nacional, pegou todo o Nordeste, pegou uma parte do Sudeste e do Norte. O Brasil tem um plano nacional de contingência do óleo que visa, né, ações para tentar conter esse óleo ainda em alto mar, como deveria ter sido feito, sabe? Esse plano, só para as pessoas terem ideia de alguns métodos para conter esse óleo, esse plano contém um método que consta você cercar o mar com uma determinada barreira. E essa barreira é feita de um determinado material que acaba absorvendo esse óleo, tá certo? Ou às vezes, quando não tem esse material para absorver o óleo, essa barreira, né, isola o óleo da água e esse óleo é queimado em alto mar ainda, tá entendendo? É possível. Ou então a gente usa dispersantes químicos, Tilé, sobre o óleo, para o óleo mudar suas características e passar a ser biodegradado, degradado pela flora e pela fauna marinha,
Tudo isso está contido no Plano Nacional de Contingência do Óleo, Tilé. É algo bem escrito, é um plano bem completo. O problema, na verdade, Tilé, foi relacionado à política de verdade. Eu acredito até hoje que, de início, quando o óleo passou a se alastrar e causar aqueles problemas, eu acho que, de início, o governo subestimou o desastre. O governo achava que, de certa forma, o óleo iria acabar de um dia para o outro, que o problema não seria tão grande. E a partir do momento que o problema aumentou, né, o governo resolveu tomar algum tipo de providência e tentou ativar esse Plano Nacional de Contingência do Óleo. Só que o plano, Tilé, para se tornar ativo, ele passa por burocracias diversas, demora mais um tempo. Então, já houve uma inércia, né, inicial do governo, né, em subestimar o desastre, eles ainda perderam mais tempo para tentar ativar o plano. E aí a tragédia já estava feita, Tilé. Quando o plano se tornou ativo, a única medida realmente eficiente que continha o plano e que foi colocada em prática foi a limpeza das praias, Tilé. E aí o desastre já estava feito, o óleo já tinha se espalhado por todo o oceano, já tinha chegado às nossas praias, e nem precisava ativar o plano para a gente limpar as praias. Eu estava limpando com minhas próprias mãos, meus colegas de profissão limpando com as próprias mãos, os pescadores desesperados. Então foi uma tragédia, sobretudo, Tilé, além de ambiental, foi uma tragédia política, né, também. Uhum. Iago, a ONU me parece que decretou que a próxima década, né, de 2021 a 2030, será a década da importância dos oceanos. Por que isso? Qual foi a justificativa para isso? Eu achei, só para quem não está contextualizado, né, a ONU decretou uma década de maior importância, né, de maior responsabilidade por parte das autoridades, em preocupar, entender, estudar, conhecer, monitorar os oceanos, tá certo? Uhum. E eu achei uma sacada sensacional da ONU, porque os oceanos, Tilé, eles não são os corpos únicos, eles estão interligados com todo o ecossistema. Só para dar um exemplo aqui, é através dos oceanos que existe a Amazônia. É através dos oceanos que a umidade passada para a Amazônia existir. E a Amazônia acaba não tornando a área ali do Sudeste um deserto. Então, os ecossistemas estão interligados. Então, a ONU chamando a atenção das autoridades para a responsabilidade, para o monitoramento dos oceanos, ela está chamando a atenção de todos para todo o ecossistema, já que os rios estão interligados com o oceano, já que os lençóis freáticos estão ligados aos oceanos. Então foi uma sacada sensacional, porque não só os países ali costeiros, né, ligados ao mar, como o Brasil, vão ter uma maior pressão da ONU para resolver esses problemas, para entender um pouquinho melhor os oceanos. O Paraguai, por exemplo, que é um país que não tem ligação com o mar, vai ser pressionado também, porque ele tem nascentes de rios que correm para o oceano e uma nascente dessa contaminada vai contaminar todo o ambiente. Então, é uma sacada genial da ONU, é uma sacada que visa não só os oceanos, né, mas todo o meio ambiente. E aí entra as questões políticas, né, Tilé? Se isso vai ser colocado em prática realmente, tudo mais. Eu sou meio pessimista em relação a cada tipo de ação ambientalista, porque eu acho que o pessoal só assina papéis e não cumpre, sabe, Tilé? Mas de verdade, de coração, a gente acaba esperando que isso saia do papel, que isso se torne algo a ser visto no nosso dia a dia, porque é importante demais, Tilé. A questão ambiental, quando a gente fala da questão ambiental, a gente está falando da questão econômica, a gente está falando da questão social, a gente está falando da saúde pública, então é bastante importante essa atenção, essa pressão sobre o governo para que a gente consiga melhorar a condição dos nossos corpos hídricos. Uhum. Que bacana, estar lendo as mensagens aí do povo. Show de conhecimento, parabéns, Tilé, parabéns, Iago, estou amando. O rapaz é muito inteligente e por aí vai, né? Que bacana mesmo, porque a sacada foi imediata. No dia que eu fiz a live com o Hugo, né? Acho que você estava assistindo, você mandou uma mensagem na hora e tal. E aí, não, rapaz, claro, esse é um tema. Eu quero fazer aqui assuntos diferentes, não quero ficar preso no futebol, então é um tema muito interessante mesmo. Aí o pessoal está elogiando demais aí. E eu te agradeço demais, Tilé, por essa oportunidade, né? Porque a oceanografia é pouco visualizada pelas pessoas, né? Mas não agradeço nada, não. Aqui a gente não faz nada para ninguém agradecer. Aqui é jornalismo. Eu fico chateado quando vejo pessoas brincando, pessoas que são naturalmente da sua intimidade, né? Como acontece com outros também, que ficam brincando, mandando umas frasezinhas aí, que não tem nada a ver com o convidado. Isso aqui é um programa, meu amigo.
Isso aqui não é uma live de brinquedo, não. É uma live de responsabilidade profissional. Eu tenho meu público há 43 anos, preciso passar uma mensagem séria para o meu público, né? Então, aquela coisa. Eu só me chateio com isso, quando as pessoas começam com brincadeirinha, sabe? Para mim aqui não tá aparecendo, Tile, que tá Não, parado porque já aqui, subiu mas muita coisa, já subiu muita tá coisa. certo. Mas eu estou só de olho aqui. Bom, eu li uma coisa interessante também, Iago, que as rochas elas passam por um processo de intemperismo. O Sim, que é Tile. isso? Que processo é esse? O que Sobretudo, vem a Tile, o ser isso? intemperismo, sobretudo o intemperismo é o desgaste da rocha, Tile. Pode ser causado por diversos fatores, como a, a, a interação da rocha com a água, a interação da rocha com o ar, a interação da rocha com a mudança de clima, tá certo? E é um fator bastante importante para a questão da erosão costeira, Tile. A partir do momento que aqui ainda dentro do continente a rocha passa por esse processo de intemperismo, ela acaba fornecendo fragmentos de areia, de lama, dentre outros tipos de materiais que vão para os rios, né? E os rios acabam encaminhando essa areia para o mar. E quando chega no mar, a ação das ondas acaba empurrando essa areia para a praia, tá entendendo, Tile? Então, a praia é resultado de um intemperismo que aconteceu ainda dentro do continente, tá entendendo? Então, por isso é um processo bastante importante. E a areia da praia, Tile, a resistência que a praia oferece ao mar não avançar, tá entendendo? Isso, dessa forma, acaba sendo cada vez mais importante. A gente pode dizer... Sim, conclua. Não, pode... porque assim, a areia, né, ela acaba representando a resistência, né? Então, se está chegando menos areia na praia, a praia tende a recuar. Então, o intemperismo lá atrás é um processo importantíssimo para que a praia exista, tá entendendo? E, consequentemente, para que o mar não avance e não acabe destruindo empreendimentos. Eu lhe falei antes, vou repetir aqui agora. Se eu estiver falando alguma bobagem, não se acanhe, pode me corrigir. Não. Porque, por exemplo, eu não sei se eu estou concluindo certo, mas intemperismo e erosão são coisas distintas, mas interligadas? Interligadas, exatamente, Tile. O intemperismo faz parte, né, da modificação que a rocha sofre, né, devido a diversos fatores, pode ser através da água, através do vento, através de mudança de temperatura. O intemperismo vai ser importante, né, para a construção, né, a modelação das praias, tá entendendo? E lá nas praias, aí vai passar pelo processo de erosão costeira, que é um processo diferente, é um processo onde essa praia está recuando, o mar está avançando. Então, são processos diferentes, mas interligados, né? Então, a praia só existe devido ao intemperismo, né, que aconteceu no continente, e cada vez menos acontecendo o intemperismo, mais as praias tendem a recuar, tá entendendo, Tile? Então, são processos interligados. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa última pergunta aqui, porque eu achei interessante, mas ela estava subindo. O oceanógrafo poderia comentar sobre os efeitos das emissões de gases na elevação do nível do mar? Tem nexo isso? Tem sim, Tile. Então, disserte, por favor. Essas aí são as chamadas mudanças climáticas, né, tão famosas, né, que a gente vem ouvindo falar na imprensa. A partir do momento, Tile, que o homem acaba interferindo na natureza com uma emissão de gases, tem outros diversos formas do homem interferir e acabar causando as mudanças climáticas. O homem acaba acelerando um processo natural, tá entendendo, Tile? Através da emissão de gases, o planeta esquenta cada vez mais rápido, que é o tão chamado aquecimento global. É um processo natural, Tile, porque a gente passa por períodos mais frios e períodos mais quentes em todo o planeta. O problema é que essa transição de períodos mais frios e mais quentes leva milhares de anos, só que com essa interferência que o homem vem causando, esses processos acabam sendo cada vez mais rápidos, tá entendendo? E esse aquecimento global, Tile, que está sendo acelerado pelo homem, vem causando, dentre diversos pontos negativos, o derretimento das geleiras, tá entendendo? Que a gente ouve falar tanto, né? Então, fazendo aqui uma analogia rápida, Tile, se a gente for pensar que a gente tem um balde com um determinado nível de água e uma pedra de gelo que chega a sair do balde, tá entendendo? Aos poucos esse gelo vai derretendo e vai liberando água para o balde. O nível de água do balde vai subindo até transbordar, não é? Esse transbordar do balde representa o mar avançar sobre a linha de costa, tá entendendo?
é um problemão para todo o planeta, Tilé. E aí a gente faz diversos estudos para entender como será o impacto em cada um desses diferentes locais do planeta, tá entendendo? Alguns lugares vão passar pelo processo de erosão costeira cada vez mais intenso devido à elevação do nível do mar. Já outros lugares não têm tanto essa tendência de passar por esse processo erosivo tão intenso devido à elevação do nível do mar, mas é um alerta global, Tilé, porque aos poucos a gente está percebendo que o nível do mar está subindo rapidamente. Só para a gente ter uma ideiazinha simples aqui do que está acontecendo, tem um país, Tilé, uma ilhazinha chamada Kiribati, no Oceano Pacífico, que a ilha está sumindo, Tilé. As autoridades da ilha estão tendo que comprar terrenos em Fiji, que é uma outra ilha, um outro país, para migrar as pessoas para outro país, porque as pessoas estão perdendo suas casas e o Kiribati tem chance de sumir. Inclusive, Tilé, em 2014, um atleta olímpico do Kiribati veio aqui no Brasil e ele era halterofilista, né? A cada exibição dele, ele fazia um certo tipo de dança para chamar atenção. E aí, quando ele foi perguntado por que ele estava chamando atenção desse jeito, ele falou que porque ele estava querendo esse espaço para falar que o país dele está sumindo por causa do aquecimento global, por causa da elevação do nível do mar. Então, é um problema a ser visto em todas as regiões, mas é de altíssimo risco para toda a sociedade, Tilé. Ainda mais que a gente está percebendo, né, que as mudanças climáticas só se intensificam. A gente está percebendo, por exemplo, que a intensidade e a magnitude de tempestades estão se tornando, né, cada vez mais vistas. Aí na região, por exemplo, de Santa Catarina, semana passada, foi atingida por uma grande tempestade. O Rio de Janeiro foi atingido. Passou na televisão um dia desses, o Ilhéus foi atingido por um processo agora de uma ressaca que atingiu a região, causou danos, causou prejuízos. Ou seja, as coisas estão mudando e a gente liga o alerta e começa a estudar como a gente vai se preparar para esse tipo de mudança, tá entendendo, Tila? Uhum. Muito bem, você estava falando do intemperismo, aí eu lhe pergunto, existem tipos diferentes de intemperismo? Tem sim, Tila. Tem intemperismo químico, intemperismo físico, intemperismo biológico, e aí o intemperismo, para dar essa caracterização da diferença de um para o outro, é só o meio que ele está sendo alterado. Uhum. Tá entendendo? O intemperismo, por exemplo, da ação de variação de temperatura é intemperismo físico, tá entendendo? O intemperismo químico é a ação da água ali sobre uma rocha, e por aí vai. Só vai mudando em relação, né, ao agente que está em interação ali com a rocha, tá entendendo? Uhum. Isso que acaba determinando qual tipo de intemperismo. Obrigado a você, Manuel Liberato Filho, está dizendo que é uma ótima live essa. Renan, não consigo ver aqui o sobrenome. Né? Renan, só de endereço de arroba, tudo colado, tudo junto, né? E às vezes, eu não tenho uma visão muito boa. É complicado de ler. Eu tenho um ouvido muito bom, mas a visão realmente deixa um pouco a desejar. Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu ver, essa achei interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar e não derrubar a live, claro, né? Iago, por que a orla de Salvador tem água tão escura? Tilé. As pessoas perguntam muito sobre a claridade da água. Dizem que é por conta, deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Sim, do surgimento de prédios em frente às praias. É isso mesmo? Tem sentido isso? Não, na verdade, a questão de prédios próximos às praias acaba acarretando em um outro tipo de problema, né, que são as ilhas de calor. Sempre corre, né, Tilé, uma brisa marinha, né, uma brisa do mar para o continente. A partir do momento que os prédios são cada vez mais altos, a tendência dessa brisa passar para dentro do continente é menor, né? Então, o centro da cidade se torna cada vez mais quente e aí acaba formando as ilhas de calor. Agora, sobre a questão especificamente da tonalidade da água, isso aí tem diversos fatores envolvidos, como, por exemplo, a quantidade de areia em suspensão nessa água, a quantidade de matéria orgânica em suspensão nessa água. A gente tem um exemplo claro para determinar essa condição de variação da tonalidade da água em relação aos estados de Sergipe e de Alagoas. Alagoas tem águas claríssimas e Sergipe, ali do ladinho, tem águas mais escuras. Isso porque o Rio São Francisco traz muito sedimento, traz muita areia, muita matéria orgânica.
que é direcionada para o estado de Sergipe e não para o estado de Alagoas. E por isso essa tonalidade de água. Agora sim, Tilé, é bom a gente falar para as pessoas que a tonalidade de água, ela não quer dizer muito qualidade de água, tá entendendo? Às vezes uma água cristalina, ela é uma água morta, Tilé. Ela é uma água sem matéria orgânica, então poucos organismos conseguem proliferar e ter vida naquela água. E às vezes uma água mais escura é uma água mais cercada de matéria orgânica, né, que é um certo tipo de alimentação para iniciar a cadeia alimentar. Então, às vezes é uma água mais rica em espécies, em cadeia alimentar, em diversos aspectos ambientais, tá entendendo? Uhum. Pedro Gabriel Santana está dizendo, no Brasil, qual região tem sofrido mais com a elevação do nível do mar? Essa é uma pergunta, Tilé, que os oceanógrafos eles acabam tendo opiniões diferentes. Na minha opinião, o estado que está mais sofrendo com esse problema é Santa Catarina, tá certo? Santa Catarina está sendo bastante atingida por constantes tempestades, até mesmo pelas características da dinâmica costeira de lá, são termos mais oceanográficos, mas lá as ondas são maiores, os ventos são mais intensos, então eles tendem a sofrer um pouco mais do que o Nordeste, por exemplo. Agora, assim, o estado que mais apresenta técnicas de contenção à erosão costeira, né, que se existe essa técnica, se ela já foi instaurada, é porque a praia está passando pelo problema, né? Então, o estado que mais tem essas técnicas de contenção é o Espírito Santo, Tilé. E é o estado também que passa por bastantes problemas. O Rio de Janeiro passa bastante, mas na minha opinião, Santa Catarina corre um risco maior em relação a todos os outros estados, certo? Tá ali, agora esclarece aqui, Renan Siqueira, né? Não estou falando da tonalidade, desculpe, então fui eu que entendi errado, da tonalidade da água, e sim da luminosidade, como, por exemplo, a orla de Fortaleza, na praia de Iracema, é super claro. Por isso, a pergunta em relação aos prédios. Entendi. Desculpe, meu amigo. Não, tranquilo. Desculpa ele, que eu interpretei mal a pergunta dele. É que a questão dos prédios, né, Tilé? O prédio, ele acaba formando sombras nas praias, ele acaba impedindo nessa brisa marinha que eu expliquei um pouquinho antes, né, causando ilhas de calor para dentro do continente. E aí entra uma questão não só oceanográfica, mas social, né, Tilé? A partir do momento como a gente vê em praia de Boa Viagem, em Pernambuco, por exemplo, os prédios fazem sombra na praia. Então, aos poucos, as pessoas não têm mais a oportunidade de tomar sol, diminui o lazer, diminui a circulação de pessoas. Em um efeito cascata, Tilé, a simples construção de grandes prédios ali naquela região acaba diminuindo a circulação de pessoas, a compra e venda, né, o comércio na região, e de médio a longo prazo acaba diminuindo a especulação imobiliária da área, tá entendendo? Porque as pessoas estão deixando de circular naquele bairro simplesmente por um aspecto de beleza, tá entendendo? Então, é importante demais a gente fazer essas ponderações para as pessoas entenderem que a gente está falando não só de questões ambientais, mas a gente está falando do nosso bolso, né, da nossa sociedade, do nosso comércio. Eu sempre bato nessa tecla em relação à oceanografia. É uma ciência muito social, Tilé. Eu acho que é uma das mais sociais que eu já tive contato, é algo que realmente tem retorno para a nossa sociedade e as pessoas deveriam entender um pouquinho mais. Uma pergunta bacana aqui, Vinícius... rapaz, eu estou precisando realmente mudar meu grau. Vinícius, alguma coisa, Passos. O que deve ser feito para minimizar o impacto da construção da ponte para Itaparica, Salvador Itaparica? Vinícius, muito obrigado pela pergunta. E o que deve ser feito é colocar um oceanógrafo na obra. Hoje em dia, Tilé, e há muito tempo atrás também, essas obras elas são direcionadas por engenheiros, né, Tilé? Porém, essas obras são feitas no mar, Tilé, então exigem um certo tipo de conhecimento específico da área. Porém, não é ainda obrigatória a participação de um oceanógrafo nesse tipo de obra, sabe-se lá por quê. Né? E aí a gente diz, né, que o oceanógrafo ele é importante nesse processo de construção da ponte, não só para levantar a ponte, não só pela estrutura em si, mas para minimizar, né, como o Vinícius perguntou, para minimizar esses impactos. Tá certo? É importante a gente ter ideia de que a construção da ponte pode facilitar a vida de milhares e milhões de baianos, mas também, se ela for mal feita, Tilé, ela pode dificultar a vida de milhares e milhões de baianos. E aí o oceanógrafo entra nessa questão ambiental, né, de minimizar os impactos ambientais, visando, por exemplo,
analisar o teor de contaminação dessas águas, que provavelmente vão contaminar peixes, vão contaminar as pessoas que entrarem em contato. Pouco a pouco a pesca vai ser reduzida, então vai impactar diretamente o bolso do pescador. Minimizar, por exemplo, o impacto que a onda, ou que a ponte vai acabar causando na alteração do fluxo da água. Tá certo? A ponte, com suas estruturas, vai acabar alterando o fluxo da água. Então, em 10, 15, 20 anos, a gente pode ver casinhas lá na ilha de Itaparica, de pessoas humildes, vão ser tomadas pelo mar. E as pessoas nem vão fazer mais ligação de que aquilo foi por causa da ponte, tá entendendo, Tilé? Então, a participação do oceanógrafo nessa obra é essencial para a gente fazer a obra da maneira que ela deve ser feita, da melhor maneira possível. E aí entra toda uma questão, né, Tilé? Hoje em dia, a construção da ponte Salvador-Itaparica é o tema mais polêmico da oceanografia baiana. Muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra, né? E as pessoas são contra, sobretudo, Tilé, porque a obra será feita por duas construtoras chinesas, né? E aí muitos oceanógrafos acham que, por eles não serem daqui, não terem o carinho, né, necessário com a Baía de Todos os Santos, a obra vai ser feita de qualquer forma. Eu não vou por esse lado. Eu não Só acho temos que... 1 minuto e meio, viu, Iago? Apareceu o aviso Tá aqui. Eu não acho que o problema seja a construtora ser chinesa. Eu acho que o problema está em nós mesmos, é a falta de fiscalização, Tilé. A gente percebe que a fiscalização não age, não é eficiente aqui no continente, e aí ela não será também nos oceanos, né? Então, às vezes essas normas de fiscalização não foram feitas por oceanógrafos, por pessoas que conhecem o ambiente. Então, dessa forma, devido ao nosso problema em relação à fiscalização, eu acabo hoje sendo contra, né, a construção da ponte Salvador-Itaparica, né? Uhum. Iago, muito obrigado, viu, querido? Foi uma live espetacular. Eu fico aqui avaliando e reavalio assistindo ela. Que você às vezes está fazendo, você escapa algumas coisas, mas quando você vai ver de novo, né? Fantástico, fantástica, foi muito interessante mesmo. Muito obrigado. Faltam 30 segundos para encerrar. E o Instagram encerra mesmo. Tá certo, Filé. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que aí acompanhou a gente. Queria agradecer ao senhor por essa oportunidade de estar falando sobre os oceanos. E espero que logo, logo tudo isso passe e a gente possa se ver novamente. Tá certo, Filé? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu. Hoje eu conversei com o Iago Correia sobre grafia e oceanoterapia. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui. Até segunda-feira, se Deus quiser.